nós aprendemos que todos nós somos passíveis ao sofrimento, às angústias e aos problemas. A Bíblia nos diz em Eclesiastes 9, verso de número 1 e 2, que tudo que acontece com o pecador também pode acontecer com o justo, com aquele que teme a Deus. Ou seja, nós estamos passíveis a todas as coisas. Nós podemos ser acometidos por enfermidades, nós podemos ter problemas financeiros, nós temos problemas familiares, problemas sociais e etc. Por isso, nós precisamos ter a consciência de que o fato de sermos filhos e filhas de Deus e estarmos na presença do Senhor não significa a ausência de problemas. Nós sempre teremos enfrentamentos. Depois nós aprendemos que este momento é um momento para refletirmos sobre a fragilidade da vida, a temporalidade. A nossa vida é ágil, a nossa vida ela é passageira. No Salmo de número 90 está escrito que tudo passa muito rápido. Salmo de número 90, verso de número 10. A nossa vida é passageira. E o Salmo compara a nossa vida como uma erva que cresce pela manhã, se desenvolve durante o dia e à tarde vai embora com o vento. Também aprendemos que precisamos ter um senso de responsabilidade individual e um senso de responsabilidade coletiva. Precisamos nos preocupar com a nossa própria vida, e preocupar-se com a própria vida significa tomar os cuidados necessários. Se há recomendações de que você tem que lavar as suas mãos, de que você precisa evitar ir ao hospital sem que tenha necessidade, de que você precisa permanecer em casa, então permaneça em casa. Cuide-se. Dentro do que é possível, faça tudo o que for necessário para cuidar da sua saúde. E o senso de responsabilidade coletiva. A preocupação não é só em não contrair o vírus, é em não disseminar esse vírus, é não contaminar pessoas, principalmente aquelas pessoas que fazem parte dos grupos de risco. Pessoas idosas, pessoas que têm imunodeficiência, pessoas que têm doenças como diabetes. Todas essas pessoas precisam ser dobradamente cuidadas. E nós temos um papel importantíssimo nessa luta, nesse combate à propagação do coronavírus. E por último, nós falamos que Deus está no controle de todas as coisas. E paramos aqui. Então, Deus está no controle de todas as coisas. Significa dizer, queridos, que nada escapa à visão divina. Nada foge da ciência divina. Deus, em sua grandeza, em sua soberania e em seu amor, está a par de todas as situações e Ele mesmo controla todas as coisas. E nós precisamos acreditar nisso, nós precisamos confiar nisso. Graças a Deus que hoje, em oração, nós temos a oportunidade de nos fortalecermos em comunhão e em fé. Continuando a palavra de ontem, queridos, em Isaías, livro de Isaías, capítulo de número 40, no verso de número 12 em diante. Esse texto bíblico nos fala sobre a soberania e sobre a majestade divina. E o texto começa dizendo: quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balanças de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou quem ensinou o Espírito do Senhor? Com quem ele tomou conselho para que lhe desse compreensão, para que tivesse entendimento? Quem instruiu o Espírito do Senhor em veredas de justiça? E lhe ensinou a sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Por acaso alguém foi professor do Espírito Santo? As nações são consideradas por ele como um pingo de água que cai dentro de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como um pó fino que são levantadas pelo vento.
Esse texto de Isaías, capítulo de número 40, nos fala sobre a majestade, a soberania e a grandeza de Deus. E o texto nos revela que a majestade e a soberania de Deus estão sobre as águas, verso de número 12, sobre os céus, sobre a terra. Deus está nas planícies, Deus também está nos montes, Deus está próximo e ao mesmo tempo está distante, parece um paradoxo, mas isso é Deus porque Ele preenche todos os lugares. E Jeremias escreve dizendo: por acaso não sou eu o Deus de perto e o Deus de longe? Deus está em todos os lugares. Eu sinto a presença de Deus aqui e tenho certeza que vocês também estão sentindo a presença de Deus aí na casa de vocês. Deus está aí junto com vocês. Deus está em vocês. Deus é o Deus de perto e ao mesmo tempo o Deus de longe, o Deus que preenche todas as coisas. E o texto continua dizendo: por acaso a majestade e a soberania de Deus não se revela também no reino espiritual? O Espírito Santo se move, o Espírito Santo é sábio, o Espírito Santo está em todos os lugares. E há alguém que ensinou o Espírito Santo? Há alguém que instruiu o Espírito Santo? Não, porque o Espírito Santo é o próprio Deus que está em todos os lugares e a sua soberania e majestade se estende ao reino espiritual, ao reino humano, à nossa vida emocional, à nossa vida intelectual. Deus está presente em todas as coisas. Por isso, Isaías, no capítulo de número 6, diz o seguinte: serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. A terra cheia da glória de Deus não é apenas o Shekinah, o brilho. Nós imaginamos glória como uma grande luz, mas tudo que foi criado por Deus é a glória de Deus. Significa dizer que Deus está em todos os lugares, em toda a obra da criação. Deus está presente. Deus está presente na minha vida, porque eu faço parte da glória de Deus. Deus está presente na sua vida, porque você faz parte da glória de Deus. Deus está presente em todos aqueles que são filhos e filhas, são seus filhos e suas filhas. Deus está presente. Deus está presente na natureza, nos animais, em toda a obra da criação. Deus está presente. Significa dizer que Deus está soberano sobre todas as coisas. E dentro dessa palavra nós precisamos nos encaixar como aqueles que são filhos e filhas de Deus e acreditam no poder de Deus, e confiam no poder de Deus, e acreditam na soberania divina. Deus está conosco, queridos. Deus está em nós. Uma outra coisa que nós precisamos aprender nesse momento de crise, nesse momento de combate a uma pandemia é: o Espírito Santo, que é o próprio Deus, quer nos ajudar. Deus quer nos ajudar em todos os momentos, seja no momento do riso, compartilhando o riso, a felicidade, seja no momento de tristeza, compartilhando da nossa tristeza. Deus em espírito está nos ajudando a cada dia, porque nós não sabemos nem orar como convém. Lá em Romanos, capítulo de número 8, no verso de número 26 em diante, está escrito que nós não sabemos orar da maneira correta. Mas o Espírito Santo nos ajuda, nos ensinando e intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito intercede por nós. Qual é o nosso clamor quando nós estamos em crise? Qual é a nossa oração quando nós estamos passando por problemas?
Qual é a nossa oração quando nós estamos passando por enfrentamentos? Como nós temos orado? Como nós temos buscado a presença de Deus diante de tudo aquilo que prova, que testa a nossa fé? Como nós temos orado? Como nós temos pedido a Ele as suas bênçãos? Normalmente, nos momentos de crise, nos momentos de aflição, nós costumamos orar pedindo a Deus uma resposta. Queremos de Deus uma explicação. Queremos que Deus nos explique qual é a razão do que está acontecendo conosco. Queremos que Deus fale conosco sobre qual é a razão dos nossos problemas, qual é a razão das nossas dificuldades. Nós queremos uma explicação. Nos momentos de crise, nós costumeiramente tentamos descobrir a razão de todas as coisas. Nós queremos um porquê, nós queremos uma explicação. É por isso que o texto de Romanos, capítulo de número 8, diz que nós não sabemos orar como convém. Nós nos queixamos diante de Deus por aquilo que não concordamos. Nós queremos uma explicação e perguntamos por quê? Quando na verdade nós deveríamos perguntar para quê? Porque em todas as coisas Deus tem um propósito. Então a pergunta não é por que deste problema que estamos vivendo. É para que este problema? Qual é a finalidade, o alvo que nós temos que atingir? Quando pensamos desta maneira, estamos sendo ajudados pelo Espírito Santo a compreender as verdades divinas. Guarde essa palavra. Deus tem um propósito em todas as coisas. Então não pergunte a Ele o porquê dos problemas. Pergunte a Ele o para quê de todas as coisas. Nós precisamos entender que a soberania divina estabelece um propósito para todas as coisas. E em último lugar, o que aprender com essa pandemia de coronavírus? Nós precisamos professar a nossa fé. Em Romanos capítulo de número 8, verso de número 31, está escrito: com respeito a estas coisas ou a essas coisas, nós precisamos dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando Paulo diz com respeito a essas coisas, ele estava se referindo ao que ele ensinou em Romanos capítulo de número 8, a partir do verso de número 1 em diante. E Paulo ensinou sobre nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Depois ele ensinou que nós somos filhos e filhas de Deus, herdeiros e herdeiras, co-herdeiros e co-herdeiras em Cristo Jesus. Depois ele ensinou sobre os sofrimentos do presente, porque a vida espiritual, a vida religiosa, não é apenas receber a justificação da fé. Não é apenas ser perdoado por Deus e dizer: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Também não é apenas viver a alegria de ser filho e filha, de ser herdeiro, de ser herdeira. Porque a vida religiosa também traz sofrimentos. E em Romanos capítulo de número 18, no verso de número 18, Paulo diz que nós teremos sofrimentos. Mas ele diz que esses sofrimentos serão contrapostos com a glória que em nós se revelará. Aconteça o que acontecer nessa terra, queridos, o nosso alvo é a vida eterna com Deus. E isso ninguém pode tirar de nós. Nós estamos guardados em Deus para a salvação eterna, para a vida eterna. Quando Paulo diz essas coisas, Paulo também está se referindo a Romanos capítulo de número 8, verso de número 26 em diante. Nós também não sabemos orar.
Ou seja, nós somos justificados por Deus em Romanos 8:1, nós somos filhos e herdeiros em Romanos 8:12, nós teremos sofrimentos, mas teremos glória em Romanos 8:18 em diante, mas nós somos imperfeitos, nós não sabemos nos dirigir a Deus, não sabemos orar como convém. Com respeito a essas coisas, o que deve prevalecer sobre todas estas coisas não são as nossas discussões sobre o que deve ser feito nessa hora, não é a nossa preocupação em como nós devemos nos comportar neste momento, não são as intrigas que estão surgindo, se deve cancelar culto, se não deve cancelar culto, se teremos louvores, se não teremos louvores, não são as nossas picuinhas, as nossas indiferenças ou as nossas diferenças. O que deve permanecer neste momento, Romanos capítulo de número 8, verso de número 31 em diante. O que diremos sobre essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou, porventura não nos dará gloriosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu por todos eles e também ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Será a angústia? Será a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Ou o coronavírus? Como está escrito, queridos, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, porém, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem o porvir, nem os poderes deste mundo, nem a altura, nem a profundidade, nem a qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada nos separará. Nada nos afastará, nada nos distanciará do propósito divino. Então aprenda isso. Nos momentos de crise, no momento de pandemia, somos passíveis ao sofrimento. A nossa vida realmente é frágil. Nós precisamos aprender a ter responsabilidade individual e coletiva. Mas Deus está no controle de todas as coisas e nada escapará ao seu propósito. Ele está sobre as águas, Ele está sobre a terra, Ele está sobre os céus, Ele está sobre os seres humanos, Ele está sobre as dificuldades, Ele está sobre as diferenças e as indiferenças. O que podemos aprender? Somos ajudados pelo Espírito Santo nesta hora. Ele nos fortalece em fé. Ele intercede por nós porque não sabemos orar como convém, então Ele intercede com gemidos inexprimíveis para expressar diante de Deus as nossas necessidades. O que diremos diante de todas essas coisas que estamos vivendo? Uma notícia na televisão nos amedronta, uma informação causa pavor, pessoas estão pedindo uma explicação, pessoas estão aterrorizadas, problemas acontecendo de todas as ordens, pessoas enfermas, pessoas morrendo, pessoas estão em angústia. O que diremos diante de todas estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa deve ser a nossa